Boa tarde, pessoal. De vez em quando eu reapareço. Hoje eu quero falar de um assunto muito importante e que eu tenho bastante propriedade para falar sobre ele: economia e política. Um pouquinho sobre neoliberalismo. Ouviu-se muito nesses últimos tempos: você empreendedor. Você não precisa ser empregado, você pode ser patrão de si mesmo. Tudo bem. No final dos anos 80, o termo neoliberalismo, empregado pela política econômica, onde se utilizavam muitos termos monetarismo ou neoconservadorismo, como uma perspectiva crítica de ideias derivadas do liberalismo. O liberalismo clássico, que haviam sido implementados a partir de 70 e 80. Os defensores do liberalismo econômico defendem as privatizações, a austeridade fiscal, a desregulamentação do livre comércio, a desregulamentação do comércio, defendem o livre comércio, onde o governo não pode interferir em nada. Os cortes de despesas governamentais que eles defendem não são os cortes com os cargos mais altos, com a terceirização dos cargos mais baixos, o que ocupam as funções prioritárias, que são os enfermeiros, os auxiliares, os atendentes. É essa faixa que eles gostam mais de privatizar, isto é, de terceirizar. Tirar a responsabilidade deles e passar para ninguém. Que a terceirização, na verdade, é isso. Se quiserem, a gente pode falar sobre isso também. Deixa ao setor privado o serviço público. Defendem as próprias causas, porque eles não cortam gastos com o Congresso, com cargos mais elevados, com o judiciário, com esses cargos não, eles cortam com os que ganham menos, os que oneram menos os cofres públicos. E essas terceirizações, elas já estão em todas as esferas governamentais. Estadual, federal, municipal, todos os lados. O neoliberalismo é irmão do neoconservadorismo. E esse neoliberalismo do Guedes, que está sendo implementado no Brasil, é o mesmo que na década de 80, os Chicago Boys, através dos Chicago Boys, implementou no Chile, no governo Pinochet. Mas isso também é um assunto que pode ser abordado posteriormente. O neoliberalismo é a raiz da financiarização. Os neoliberais combatem a política do bem-estar social, que são os preceitos básicos da social-democracia, onde o Estado intervém na economia. O neoliberalismo, essa política econômica empregada pela direita, não há intervenção do Estado na economia. Eles querem tudo privatizado. Essa política devastadora que está se alastrando pelo mundo há décadas. Segundo os grandes economistas, os pensadores, os filósofos, sociólogos, o Brasil nunca viveu um programa econômico tão cruel desde a sua redemocratização, que foi com o fim da ditadura e o início do governo Sarney, que tentou equilibrar um pouco,
já melhorando um pouco quando assumiu o governo progressista, quando começou a melhorar um pouco a economia, que todas as pessoas... Não que o Estado interviesse na economia, não, porque também não. Mas, ao menos, não houveram tantas privatizações como depois que conseguiram eliminar o governo progressista. Eliminar não eliminou, mas tirou por enquanto. A falsa caça aos corruptos, que destruiu a economia do Brasil, destruiu grandes empresas de construção civil. Essa política de preço da Petrobras, que não tem nada sendo afetado pela guerra. A gente pode falar sobre isso mais tarde, se vocês quiserem, por isso que eu gostaria da participação de vocês. Quem teve prejuízo com a política anterior da Petrobras? Um suposto prejuízo. Quem foi que teve? O consumidor? Não. A Petrobras? Também não. É preciso que as pessoas saibam disso. É preciso aprender. Opinião, ver opinião, não resolve. O que resolve é aprender. Procurar conhecimento. E não ouvir coaching e outras coisas do gênero aí que não sabe nada, não estuda, não lê e quer passar conhecimento. Não, eles vão passar opinião. A internet está cheia disso. De pessoas que têm milhões de seguidores e não têm conhecimento nenhum. Eles têm um canal de entretenimento que fala que está dando conhecimento. Fazem entrevista com as pessoas que não tem nada de intelectual. Dão opinião. O que é que você acha? Não é para falar o que acha. A pessoa, para passar conhecimento, ela não vai falar o que ela acha a respeito de determinado assunto. Ela tem que passar o que é o assunto. É isso que nós precisamos fazer. Buscar a luz aonde há luz. E eu conto com vocês. Sei que somos poucos, mas podemos crescer se esse poucos que nós somos colaborar um com o outro. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.